O Brasil está inserido no contexto histórico e cultural da América Latina. Pensar o hispanismo significa ampliar as fronteiras da cultura brasileira, entendendo a profundidade da nossa inserção no âmbito da cultura hispânica. Os estudos da língua e da cultura espanhola, das leis que viabilizam os projetos de ensino de espanhol nas escolas, dos intercâmbios culturais com nossos vizinhos do continente, fazem parte do grande leque de discussões que permeiam o tema do hispanismo no Brasil. E a gente entende como estudos hispânicos o estudo de tudo que está relacionado com a cultura que é divulgada na língua espanhola, a literatura hispano-americana. O espanhol no Brasil passou e passa e continua passando por altos e baixos, ou seja, nós temos uma lei federal que deve ser cumprida pelos estados e municípios, sobretudo pelos estados, porque ela é basicamente pensada para o ensino médio, e que não é cumprida, ou é cumprida pela metade. Enfim, existem questões neste Brasil tão grande que emperram o bom funcionamento, ou seja, nós ainda não conseguimos levar adiante de modo sério aquilo que gostaríamos de levar em relação ao ensino do espanhol e das literaturas de língua espanhola. É uma história que passa por altos e baixos. Eu já tenho aí quase 30 anos de história dentro da carreira do espanhol. E já passei por várias situações. Mas, assim, o que eu se lamento que o espanhol, às vezes, perca, as escolas percam a oportunidade de ter o espanhol bem ensinado. Eu lamento porque é uma oportunidade que nós, brasileiros, perdemos de refletirmos e entendermos esse continente. Então, eu acho que cada vez que o ensino do espanhol, da cultura espanhola e da cultura hispano-americana, isso entra na vida dos brasileiros, é um ganho imenso. É um ganho porque faz com que a gente pense a nossa história, a nossa colonização, os nossos processos políticos, a nossa história literária. Quer dizer, assim, o contraponto do espanhol e da cultura hispânica, ele é enriquecedor, enfim, porque é enriquecedor sempre você conhecer outras línguas ou outras culturas, ponto. Porém, para os brasileiros, seja em qual nível aí que você esteja estudando, isso dá um ganho, porque a gente está num continente muitas vezes desconhecido e não adianta, a barreira da língua, ela tem que ser transposta, quer dizer assim, você tem que falar com o sujeito e tem que ter essa comunicação. Todo mundo tem que aprender português? Pode ser, assim como todo mundo também tem que aprender espanhol aqui no Brasil. Então, eu acho que esse diálogo que estudar espanhol no Brasil permite, eu acho uma coisa preciosa, uma perda cada vez que essa língua ela é colocada em segundo plano, ou ela é ministrada como uma disciplina que não tem nenhuma importância, ou que o profissional que vai trabalhar, esse professor, não pôde se formar bem, não pôde ir para uma boa universidade, ou não pôde complementar de forma diversa o seu conhecimento. Então, eu lamento nesse sentido quando não há esse efetivo respeito com o ensino do espanhol e, claro, com toda a cultura que envolve a língua. E realmente eu acho que para o brasileiro, eu acho que será muito, muito importante sempre. E a importância dessa cultura, né, da chamada cultura hispânica no Brasil, ela em primeiro lugar, geográfica. O Brasil poderíamos chamar de uma ilha de português no meio do espanhol. O Brasil faz fronteira com vários países que falam espanhol e com os quais, de acordo com o momento histórico, ele pode ter menos ou mais relações, mas temos uma história em comum. Então, não só mais recentemente com os acordos do Mercosul, que faz com que se estreitem os laços
comerciais e não apenas culturais com esses países, nós já temos a importância histórica do hispanismo, já pelo fato da cultura portuguesa, né, a cultura lusitana, ter crescido ao lado da cultura espanhola, uma vez que esses dois estados modernos, né, surgiram na Península Ibérica, estavam juntos a vida inteira. A associação era, de certo modo, uma forma de resistência, não é? E de tentar resgatar algum sentido para a educação que ultrapassasse e que fosse muito além das fronteiras que o regime político nos obrigava, né? Então, já existia a Associação de Docentes da USP, ela foi progressivamente sendo mais importante. Em 78, se não me engano, foi criada a Associação de Professores de Língua e Literatura, né, que era uma associação que reunia os professores de português, que teve um sentido político muito grande, e pouco tempo depois foi criada, especialmente pelo Mário, foi idealizador disso tudo, a Associação de Professores de Espanhol do Estado de São Paulo. Já existia a Associação de Professores de Espanhol do Estado do Rio de Janeiro, né, 2 anos antes, já havia sido fundada. Então, houve esse movimento que, de certo modo, era um movimento de difusão, não só da língua espanhola no Brasil, né, mas também da cultura e das questões todas, e da literatura, evidentemente, das questões todas que envolviam a localização do Brasil dentro desse continente que muitas vezes para nós era uma abstração, né? Então acho que isso teve uma importância muito grande posteriormente com a criação da Associação Brasileira de Hispanistas, também pelo professor Mário. Quanto à BH como instituição, eu comecei a participar quando ela tinha 1 ano mais ou menos de existência. Estive em todos os congressos, fui um dos co-organizadores do segundo. Ocupei a presidência da associação entre 2010 e 2012 e, bom, eu penso que é um espaço que se desenvolveu e foi se modificando e está em permanente transformação, acompanhando o que tem sido as modificações daquilo que chamamos de espanhol no Brasil, né? E que podemos ver talvez como um subcampo ou uma interseção de vários campos, educacional, científico, em consequência onde há um jogo constante de polos de atração em relação a diversas especificidades e eu penso que elas se expressam nas discussões dentro da BH, das suas assembleias, como foi no último congresso. Então, bom, que o fato de que seja esse espaço em permanente transformação e que em diferentes congressos vai mostrando diferentes lados, diferentes predomínios, mas sempre nucleando todo esse pessoal, eu penso que mostra a vitalidade desse espaço, né? Que soube se manter e, digamos, ir discutindo seus objetivos, mesmo com esta imensa expansão do espanhol no ensino superior, que recoloca os desafios, este mesmo desafio que eu te dizia, de qual o lugar dos estudos em língua estrangeira na formação superior, quando a formação superior tende a ser, infelizmente, cada vez mais técnica, cada vez mais instrumental, como vemos muitas vezes nas reformulações de currículas ou em certas exigências, inclusive oficiais ou oficiosas, sobre como devem ser as currículas das instituições de ensino superior. E, bom, a BH é um espaço onde tudo isso hoje se discute. O professor da Universidade de São Paulo, Mário Miguel Gonçalves, era argentino de nascimento, mas brasileiro por escolha, de coração. Dedicou quase toda a sua vida ao ensino da literatura espanhola na universidade e também aos debates e às lutas que envolvem os rumos do hispanismo no Brasil. Formou muitos professores, atuou em associações e participou ativamente da construção de um diálogo profícuo do Brasil com a Espanha e também com os países da América Hispânica.
falar do Mário e falar do hispanismo é quase que falar da mesma coisa. Eu não sei se não dá para falar do Mário sem falar do hispanismo ou se não dá para falar do hispanismo sem falar do Mário, né? Porque eu acho que ele teve um papel realmente fundamental na própria noção de hispanismo dentro do Brasil, né? Da criação dessa área, desse campo de estudos. Sempre trabalhei junto com o professor Mário e, enfim, ele era o coordenador da nossa disciplina, né? Éramos 3 professores, a professora Valéria, o Mário e eu, que éramos os que nos ocupávamos da literatura espanhola. E um pouquinho depois entrou também a professora Concha. O Mário tinha ele tinha um cuidado com os alunos, né? Quem gostava do espanhol, do estudo, podia sempre contar com o Mário em inúmeras situações, de dica, conselho, onde publicar, que congresso participar. Ele era uma pessoa atenta e tinha um cuidado com a carreira dos seus alunos. Além da sua atuação como docente, como pesquisador, que sempre foi das mais importantes, ele começa a atuação política, nos termos de política linguística. Então, ele começa uma luta pela implantação do ensino da língua espanhola no mesmo nível em que tem ensino de outras línguas estrangeiras, como o inglês, por exemplo. Foi uma pessoa extremamente, assim, laboriosa, militou em todos os setores da universidade e muito estudioso, uma pessoa que dedicou a sua vida, um apaixonado pela literatura, um apaixonado pela literatura espanhola e por um segmento da literatura espanhola que ele sempre dizia que era a dos excluídos, né? Tanto que um dos últimos livros dele, não o último, que era sobre o Lorca, que também era uma grande paixão e foi tema do doutorado dele, mas no penúltimo livro dele, que se chamou Leituras de Literatura Espanhola, ele incluiu todos esses autores, San Juan de la Cruz, enfim, entre vários outros, né? Que ele considerava autores um pouco transgressores e, ao mesmo tempo, altíssimos criadores, como Cervantes ou como Anônimo, que escreveu o Lazarillo, enfim, e tantos outros, né? Então, ele teve uma trajetória muito, muito bonita na universidade, como professor, como docente, como pesquisador, publicou várias obras muito importantes hoje, que são clássicos para quem estuda literatura espanhola, livros, artigos, e também fez muitas conferências, organizou congressos, organizou eventos de muitas naturezas, e participou em todas as instâncias da universidade, né? Chegou a titular, chefe de departamento, enfim. E sempre com um trabalho muito, muito de formiga, assim, preocupado com as pequenas e as grandes coisas. Não foi um homem que só se preocupou por brilhar, mas que foi trabalhar como formiga nas pequenas coisas, né? Que podem dar a base para o que a gente pode chamar hoje de um hispanismo no Brasil. O Mário é uma pessoa ele foi uma pessoa muito especial, porque o fato dele ter nascido na Argentina, ele se definia como o argentino mais brasileiro que existe, ou o brasileiro de origem argentina, né? Sempre que perguntavam para ele, ele dizia que era um brasileiro de origem argentina. Eu acho que esse trânsito de ter nascido na Argentina, ter vindo para o Brasil, ter adotado o Brasil como sua terra, faz com que o Mário tenha uma visão privilegiada da própria realidade brasileira. Veio para o Brasil, como ele dizia, ele era o único brasileiro nascido em Altagracia. Eu fiz o meu doutorado trabalhando com criança, com filho, e o Mário pacientíssimo sempre. E às vezes no final, quando eu estava esmorecendo mesmo, aquilo era tudo tão complicado, e ele falava: Ana Lúcia, pensa no dia seguinte, quando tudo isso já tiver concluído, você vai, né, ter o seu título de doutora, é importante, você gosta do que faz e tal. Desde que eu comecei a estudar espanhol e literatura especificamente, o Mário era uma referência nos estudos de literatura espanhola para mim.
Então, de repente, eu me dava conta que eu estava ali sentada na mesa, na casa de dois grandes nomes dos estudos hispânicos no Brasil, talvez os mais importantes, os que sempre levantaram essa bandeira, e hoje, se nós temos uma Associação Brasileira de Hispanistas, a gente deve muito ao trabalho do Mário e da professora Neide, esposa dele. Ele gostava muito da criação poética mesmo, do poema, né? Embora nos últimos anos também produziu uma pequena obra de ficção. Tinha como nome Los Pavos no Vuelan, e que está aí inédita. Ele produziu poemas em espanhol e em português. E, evidente, e produziu muitas, porque o Mário tinha uma faceta muito interessante que aqui no Brasil é pouco conhecida, ninguém talvez saiba disso. Ele andou por muito tempo com um conjunto folclórico, que ele apresentava. Ele era o apresentador do conjunto, ele não cantava, não era músico. Mas ele gostava muito da música folclórica argentina. E produziu, fez letras de canções muito bonitas. Uma delas, inclusive, foi usada para um evento de aniversário da cidade em que ele nasceu, que se chama La Chacarera del Virrey. Um deles se chama, está num volume que ele intitulou As Palavras Crescentes, e é de 2009 e é inédito. E esse está em português, sem título. Cada palavra leva dentro outras palavras. Cada palavra sobe o degrau de outra palavra. Cada palavra esconde silêncios que não calam. Cada palavra vive para morrer nos seus sentidos. Cada palavra quer a descoberta do que cala. Cada palavra constrói o caminho que faltava. Esse é um poema que eu acho que tem muito a ver com ele, porque ele era um apaixonado pela palavra, né? Ele trabalhou a palavra a sua vida inteira. Então, esse material do seu trabalho, que era o seu material de análise, era o seu material de escrita também e o seu material de inspiração, muitas vezes. E escolhi um poema pequeno em espanhol, que pertence a um grupo, chamaria, que ele designou como Manantial. Este poema depois deu origem a uma letra daquilo que para os argentinos é uma samba. Este poema foi feito em homenagem a um amigo muito querido que pertencia a esse grupo folclórico do qual ele participou, que se chamava Los Runa, o grupo, e esse amigo se chamava Ovidio Gioco. Caballo de um relâmpago se foi rumbo del mar e não houve adiós. Gostaria de terminar dizendo uma coisinha. Como apaixonado pela literatura espanhola, o Mário gostava muito também de um poeta que se chamava Jorge Manrique. E ele escolheu um fragmento das coplas à la muerte de su padre, de Manrique, como uma espécie de epitáfio para o pai dele, para o pai do próprio Mário. Mas eu acho que serve para ele. Então eu queria terminar em homenagem a ele, dizendo: aunque la vida se perdió, dejó-nos harto consuelo su memoria. Pensar o futuro do hispanismo no Brasil é também pensar o futuro das relações interculturais do Brasil. É também refletir sobre as possibilidades de um diálogo entre culturas plurais. Debater o hispanismo no Brasil é uma forma de colocar em primeiro plano uma discussão sobre a necessidade do aprendizado das línguas estrangeiras como forma legítima e efetiva de interação. Acima de tudo, é refletir sobre a nossa identidade, entendida como um processo que se constrói e se remodela no encontro com o outro.